Graça e paz, amém? Sempre é um grande privilégio e desafio poder chegar aqui à frente e compartilhar com vocês da palavra do Senhor. Na semana passada nós concluímos a série de mensagens que nós vimos já trabalhando há 3 domingos e hoje eu quero junto com você pensar sobre o livro de Joel. O livro de Joel é um livro que está lá no finzinho do Antigo Testamento. Ele é classificado como um dos profetas menores, não em conteúdo ou em importância, mas em tamanho mesmo. Então, quando nós dizemos que o livro do profeta Joel é um livro dos profetas menores, nós queremos falar com isso simplesmente que é um livro pequeno, não que ele tem pouca importância. E quando eu estava pensando então no tema para esse livro, eu pensei primeiro em tesouro escondido. E depois, pensando um pouco mais e refletindo, eu me deparei que tesouro escondido talvez não fosse o melhor termo. Afinal de contas, o livro está revelado na palavra, ele não está escondido. Então eu preferi mudar o termo e pôr o tesouro desconhecido. E eu digo que é um tesouro desconhecido porque, infelizmente, muitos de nós não temos sequer lido nenhuma vez, não só o profeta Joel, mas aqueles livros ali, talvez você ache estranho, mas como Sofonias, Ageu, Abacuque, livros ali que são bem importantes dentro da revelação, mas que nós não temos conhecimento. Portanto, o tema, o tesouro desconhecido, é exatamente para nos trazer à mente e ao coração que há um tesouro aqui nesse livro. É um livro que tem 3 capítulos, obviamente por causa do tempo, nós não vamos poder ler aqui todo o livro, mas eu selecionei alguns textos para poder nos guiar no panorama geral do livro, o que é que ele fala de forma geral. E uma coisa então que nós precisamos ter em mente ao ler qualquer livro do Antigo Testamento, e isso eu falo para você não só em relação ao profeta Joel, mas de Gênesis até talvez, com certeza e certamente até Apocalipse, mas pensando aqui no Antigo Testamento, existe uma coisa que liga todos esses livros. É uma coisa que nós chamamos de cordão dourado. Cordão dourado é aquilo que sustenta, é aquilo que traz o fundamento e a base para que a gente entenda o que está escrito ali. E portanto, é exatamente sobre esse cordão dourado que eu quero pensar com você hoje. Esse cordão dourado, ele é composto de 3 fios, e eu quero que você repita comigo. Qual é o primeiro fio desse cordão dourado? Reino cósmico. Qual é o segundo? Pacto. E o terceiro? Mediador. Todos os livros do Antigo Testamento tratam sobre esse assunto. Trata sobre o reino de Deus, trata sobre o pacto de Deus com o seu povo e trata sobre o mediador, Jesus Cristo. Então, antes de entrarmos de fato aqui na estrutura do livro, eu quero ler junto com você para que a gente em seguida ore o texto de Joel, capítulo 2, verso 23a, que é justamente o que eu considero como sendo o coração desse livro. E o texto diz o seguinte: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Vamos orar então, feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos te render graças, Pai, porque o Senhor nos revelou tesouros, o Senhor nos revelou ouro na Tua palavra, e nós queremos hoje aqui ouvir do Senhor, talvez um ouro que nós nunca tenhamos tido contato ou experimentado, aqui revelado no livro desse profeta. Que o Senhor traga clareza aqui aos nossos corações, à nossa mente, para que verdadeiramente
apenas o que é do Teu Espírito penetre nos nossos corações e de fato transforme os nossos corações. Não fique apenas num entendimento intelectual, mas verdadeiramente que os nossos corações, os nossos afetos e os nossos atos sejam transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Observe então, aqui nesse primeiro momento, quero pensar com vocês sobre a estrutura do livro. E logo no início, o profeta Joel, ele começa contando um caso que está acontecendo ali com o povo de Israel. E ele começa falando o seguinte: narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. De cara, nós temos aqui uma situação posta, que é o fato de que o povo de Israel, que é um povo que vive, obviamente, de agricultura, era um povo que tinha sofrido, que estava sofrendo uma praga de gafanhotos. E a Bíblia ela é muito clara quando diz que não sobrou nada. Porque o gafanhoto cortador, o que sobrou do gafanhoto cortador, o migrador comeu, o que sobrou do migrador, o devorador comeu, até não sobrar nada. Há uma praga ali que está sendo jogada sobre o povo de Israel. E um pouco mais à frente, então, no verso 6, o profeta Joel trata sobre uma outra coisa. É uma invasão de um povo inimigo. Observe então como é que ele fala e conta essa história. Veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a madeira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. O que é que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim: houve uma praga de gafanhotos, mas depois dessa praga houve um povo inimigo, que ele vem agora e devasta de tal forma que não tem mais nenhuma alegria entre os filhos dos homens, porque ele devastou tudo. É um inimigo que ele é terrível, que ele é poderoso, que ele é um irresistível destruidor. E aqui então, a partir de agora, o profeta começa a fazer uma comparação, a fazer uma metáfora. Ele pega a praga de gafanhotos e pega o fato de que existia um povo inimigo que estava destruindo Israel. E ele diz o seguinte: isso é o que está acontecendo hoje, mas dessa mesma forma e até pior acontecerá no dia do Senhor. Então ele narra o seguinte, um pouco logo em seguida no verso 13: Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uvai ministros do altar, vinde ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que grande dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Ele está usando aqui um fato natural que aconteceu com o povo de Israel para falar sobre uma realidade futura e real também, que é o dia do Senhor. Mas o profeta ele não para aí, ele continua a contar sobre o dia do Senhor, ele continua dizendo:
tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, e atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm, estrondeante como carros, vem saltando pelos cismos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia de sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem às casas, pelas janelas entram como ladrão, diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Imagine aqui você vivendo à base, de fato, das suas plantações. Imagine você com a sua família vivendo em paz e em segurança. Vem uma praga de gafanhotos e retira tudo que você tem, no que diz respeito ao alimento. E depois vem um povo inimigo e retira tudo que você tem em relação aos seus bens. E depois então o profeta diz, sabe esse sentimento? É o exato sentimento que o dia do Senhor trará àqueles que não se arrependerem. Ele virá, e ele termina o texto aqui dizendo, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Mas o Senhor, ele não deixa o povo apenas à deriva das maldições. O Senhor não conta essa história para eles e os deixa agora entregues. Agora vocês sofrerão, não importa o que aconteça. Não. O Senhor, ele chama aquele povo ao arrependimento. E é exatamente o que acontece a partir do capítulo 2. E o profeta fala o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. E o que é que o Senhor diz? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Veja que curioso, no Antigo Testamento as vestes eram rasgadas como um sinal do seu interior, porque o seu coração estava se rasgando diante de Deus, em arrependimento pelos seus pecados. E o que estava acontecendo aqui é que o povo, embora rasgassem as suas vestes externas, eles não estavam submetendo o seu coração a Deus, verdadeiramente. Eram apenas coisas externas, mas não no seu coração. Portanto, o profeta, ele é muito preciso quando ele diz, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se
e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Além de Deus chamar esse povo ao arrependimento, Ele chama a atenção deles a um fato que é: o arrependimento não é por causa de mim e de você. O arrependimento não é sobre mim e você. O arrependimento é sobre o nome do Senhor. O arrependimento é sobre a ferida na santidade de Deus. Porque o que é que dirão entre os povos? Onde está o Deus deles? Há uma solução. O dia do Senhor é uma realidade. Não há dúvida, virá esse dia. Mas também não há dúvida que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor é um Deus de bondade, e que o Senhor chama o seu povo ao arrependimento de tal forma que, quando o meu povo se curvar e clamar pelo meu nome, eu ouvirei. E o profeta continua a falar várias promessas decorrentes daqueles que se arrependem. Porque não é dúvida, o povo do Senhor se arrependerá. A questão aqui não é se arrependerá, a questão aqui é quando se arrependerá. Então, quando o povo do Senhor se arrepender, a partir do verso 18, o profeta diz: o Senhor se mostrou zeloso. O termo aqui em hebraico também poderia ser traduzido como ciumento. Deus se mostrou ciumento da sua terra. A ideia aqui é que Deus, ele tem um povo, e Deus tem um povo que é seu, e Deus tem ciúme daqueles que mexem com o seu povo. Deus tem ciúme e Deus zela por aqueles que se arrependem e que vivem submissos a Ele. O Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Então Ele diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará chuva sem medida, Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea serôndia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Vocês comerão abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Da mesma forma que é certo o dia do Senhor, também é certo que aqueles que se arrependem dos seus pecados e olham para a cruz de Cristo, esses não serão envergonhados no último dia. É certo que esses que se submetem ao Senhor e que se arrependem dos seus pecados, eles gozarão da presença de Deus como a sua rocha, como a sua fortaleza, como aquele que, como o próprio texto diz, é aquele que quem poderá suportar? Não há quem suporte esse Deus. Ele nos chama a nos submetermos a Ele. E quando nos submetemos a Ele em arrependimento e em fé, Ele se torna então a nossa rocha, Ele se torna o nosso escudo. E é exatamente essas promessas que o Senhor fala aqui a esse povo e fala também para mim e para você. E é interessante porque
essas promessas aqui não são promessas que foram dadas agora do nada. Se você voltar lá em Deuteronômio, capítulo 28, você perceberá que Moisés, naquela época, ainda o povo de Israel saindo do Egito, ele declarou que se o povo do Senhor quebrasse o seu pacto, se o povo do Senhor não caminhasse conforme o Senhor chamou para andar, o Senhor enviaria gafanhotos para destruí-los. E também diz que ele enviaria um povo inimigo para destruí-los. Deuteronômio capítulo 28. Mas ele também diz lá que se nós crermos e nos arrependermos, o Senhor será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Andando então um pouco mais agora para frente, o profeta vai falar sobre o derramamento do Espírito. Esse texto é um texto extremamente conhecido pelos crentes, porque esse texto ele foi repetido por Lucas em Atos capítulo 2, lá no Pentecostes, que é exatamente o cumprimento da profecia. O povo creu e o povo se arrependeu, e por isso então a profecia que é certa, porque a palavra do Senhor não muda, se concretizou. Observe então o que é que o texto diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Se há uma coisa nessa vida que eu e você podemos e devemos firmar o nosso coração, sem sombra de dúvidas, que é verdade, são as promessas do Senhor. A palavra de Deus ela é repleta de promessas do Senhor para o seu povo. E quando eu falo promessa aqui, não confunda com o que tem sido pregado por aí, que promessa é aquilo que diz respeito ao que é material, a dinheiro, a casa, a carro. Não, a promessa do Senhor é outra. É que nós seremos o seu povo e que Ele será o nosso Deus. Essa é a promessa da aliança. E eu digo a você, essa promessa é infinitamente melhor do que promessas materiais. Então o Senhor envia na plenitude do tempo, como decretado por Ele. Ele derrama o Espírito Santo na sua igreja agora, para que então a sua igreja pregue o Evangelho. Isso nós temos em Atos capítulo 2. Partindo então aqui para o final do livro, para a gente entrar nas aplicações, o profeta Joel, ele finaliza o livro falando sobre o julgamento final, que é sinônimo de dia do Senhor. Ele finaliza o livro falando exatamente sobre o dia do Senhor. E sobre esse dia ele diz o seguinte: eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, eu congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali eu entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Observe, o Senhor aqui está, por meio do profeta Joel, profetizando o fato de que no julgamento final, o Senhor trará todas as nações
para diante dele e exercerá juízo sobre eles. Por quê? Por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos. Porque o nome do Senhor é superior a qualquer outra coisa. E quem não se curva ao nome do Senhor não é merecedor de estar com o Senhor. Há um juízo que não é dúvida, meu querido e minha querida. Há um juízo estabelecido para toda a humanidade no final dos tempos. E o fato é que o Senhor reunirá sim todas as nações de todos os tempos e entrará em juízo com elas. E ele continua e diz: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabe o que é isso? É todos os povos diante do Senhor, para que Ele exerça juízo sobre eles, porque não se curvaram ao Senhor. Então, enquanto Ele faz isso, o que são submetidos a Ele, eles são refugiados nesse Deus. Eles são guardados nesse Deus. Nenhum mal cairá sobre a cabeça deles, nenhum juízo cairá sobre a cabeça deles, porque o que ia cair sobre a cabeça deles, caiu em Cristo na cruz. E ele finaliza então dizendo: sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Entenda aqui esse texto, quando o profeta Joel fala sobre Judá e Jerusalém, ele está falando sobre a igreja, sobre nós. E portanto ele termina: eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Então aqui o profeta Joel, ele finaliza a sua carta. Sua carta não, perdão. Não foi uma carta, foi um livro. Ele finaliza o seu livro. E perceba como o livro é estruturado. Ele começa contando uma praga de gafanhotos. Depois ele conta sobre um povo inimigo que invadiu Israel e devastou. Depois ele chama o povo ao arrependimento. O povo não é vítima de nada, eles são pecadores. Chama-os ao arrependimento. E o arrependimento tem promessas. Quando você for ler em casa, e eu quero sugerir você a fazer isso, você vai observar que tem várias outras promessas lá. Uma delas é exatamente derramar o Espírito. Nós temos isso já cumprido. Ele derrama o seu Espírito em Atos 2. Então, ele finaliza falando sobre o juízo final. O que é que isso então, o que é que essa história tem a ver comigo, com você? Então, para a gente retomar aqui as aplicações, eu quero relembrar com você o cordão dourado, que nós começamos falando dele. O cordão dourado tem 3 fios. Qual é o primeiro fio? O reino. Vamos lá, todo mundo junto? O reino cósmico. Qual é o segundo fio? O pacto. E o terceiro fio? O mediador. Quando você for olhar para qualquer texto do Antigo Testamento, sempre olhe para isso. O que é que isso tem a ver com o reino? O que é que isso tem a ver com o pacto? E o que é que isso tem a ver com o mediador? Veja que coisa interessante. O Senhor Deus, Ele usa praga de gafanhoto. E o Senhor Deus usa um povo inimigo, para que por meio desses meios naturais, Ele fale acerca de uma coisa espiritual que acontecerá no último tempo. Não há nada na terra, seja da natureza, seja cultural, seja social, que não esteja debaixo do poder do Senhor. O Senhor Ele é soberano sobre todas as coisas.
Isso significa que os gafanhotos, eles estavam ouvindo a voz de Deus. Isso significa que o povo inimigo estava ouvindo a voz de Deus. Deus dizendo, vá exterminar aquele povo que eu prometi caminhar comigo, mas que não tem caminhado comigo, para eu os chamar ao arrependimento. O fato é que nós devemos cumprir nossas responsabilidades para com Deus na terra, com os olhos no porvir. Esse é um ponto que nós não podemos abrir mão. O reino de Deus, ele não será estabelecido na volta de Cristo. Ali será a plenitude de todas as coisas para sempre. O reino de Deus, ele já começou. Quando Cristo, na verdade, quando o Senhor cria os céus e a terra, em Gênesis capítulo 1, o reino de Deus começou. E nós temos a plenitude desse reino com Cristo vindo. O ponto é, o que é que o Senhor nos chama a viver hoje, aqui na terra, como reino de Deus aqui na terra? Porque a terra é reino de Deus. Não tem aquela história de que o diabo domina sobre a terra. Quem domina é Deus. O diabo, como dizia Calvino, é um cachorro com a coleira. Ele vai até onde Deus vai. Até onde Deus manda ele ir. Ele não é senhor sobre nada. O ponto é que eu e você somos embaixadores de Cristo. Nós temos um reino no porvir, mas vivemos ele hoje. E eu quero pensar sobre duas coisas com você. Primeira coisa que está bem quente no momento é uma coisa chamada política. Eu não sei se você já leu Romanos capítulo 13, versículos 1 a 4, onde o apóstolo Paulo ordena para que nós sejamos submissos às autoridades. Onde o apóstolo Paulo ordena que o governo humano está sob o controle de Deus. Onde o apóstolo Paulo ordena que nós oremos pelas autoridades. Sabe o que é curioso? É que nós estamos todos os dias assistindo os nossos jornais, vendo, me permita que a palavra, a desgraceira no nosso país, e nós achamos que a culpa do país está como está, são dos políticos. São deles que são desonestos, são deles que não fazem o que deveriam fazer. O ponto é que nós, como igreja, há muito tempo, consideramos que a política é coisa do diabo. Há muito tempo a igreja deixou de lado isso, como se isso não tivesse nada a ver com ela. O Senhor chama, meu querido e minha querida, eu e você, a nos envolvermos no reino do Senhor. E a política hoje é reino do Senhor, sim, não é do diabo, é do Senhor. Portanto, primeiro ponto, conheça o seu governo. Eu não estou falando conhecer de saber nome, estou dizendo simplesmente saiba como funcionam as coisas. Como é que funciona esse negócio? Porque de fato não é fácil, é um negócio complicado de entender. Mas eu e você somos chamados a sermos embaixadores de Cristo. Como é que nós vamos ser embaixadores de Cristo se nós não conhecemos nem como a coisa funciona? Como é que nós seremos embaixadores de Cristo se nós nem nos envolvemos? Muitas vezes a política é tida como, de fato, infelizmente, no nosso contexto hoje é um momento, é um lugar onde só tem cobra. Tem um que se salve. Mas a gente fica aqui do nosso lado dizendo assim, por favor, arrumem isso aí, eu não vou arrumar não. E isso nós podemos aprender muito bem com uns teólogos holandeses. Se você quiser saber mais sobre isso, depois a gente pode conversar. Mas há e tem, e é nosso dever, nos envolvermos com política. Terceiro ponto, confronte seu governo. E confrontar não é você sair em rebelião, quebrando tudo, como se não houvesse amanhã. Confrontar o seu governo é saber pelo menos o que a palavra de Deus diz acerca daquilo que está sendo feito. Você precisa confrontar o governo com a palavra de Deus.
Não existe aquela história de que religião não se discute. Não existe aquela história de que política não se discute. Tudo é discutível porque tudo é reino de Deus. E se você não tem como autoridade da sua vida a palavra de Deus, é complicado. Nós cremos que a palavra de Deus é autoridade, seja lá onde nós estivermos. De uma forma mais prática, ore. Quando você estiver de frente para o jornal, isso acontece sempre comigo. Você começa a ver as notícias. Você começa a querer destruir aquela televisão de raiva. Ponha-se de joelho e ore. Pode reclamar, porque faz parte de se envolver, mas ore. Lá em casa nós temos o costume de todo dia da semana ler, orar por uma parte da política, né? Então, tem um dia que a gente ora pelo presidente, tem um dia que a gente ora pelo governador, pelo STF, enfim, todo dia é um. E é engraçado porque quando eu e a Amanda, a gente está sentado na mesa, a gente pega o papelzinho, eu olho para o papel, olho para a Amanda, digo assim, amor, tu quer orar por isso? E ela olha para mim e diz assim, eu não quero não, é muito difícil. Eu digo, eu também não quero não, como é que a gente faz? Alguém tem que orar. É difícil, não é fácil não. Mas nós somos embaixadores de Cristo. E esse reino é o reino dele também. O segundo ponto então é família. O Senhor Deus, ele institui uma ordem criacional da família. Existe a sua família nuclear, existe a sua família estendida, que é a igreja, e existe o mundo, que está fora desses dois, vamos colocar dessa forma, dessas duas esferas. Você e sua família nuclear, você e sua família estendida, você e o mundo. E uma das coisas que nós mais nos esquecemos é que a nossa família, ela é parte do reino, ela não é o reino. Por isso que ela não anda sozinha na terra. Ela faz parte do reino. Ela tem que caminhar com o reino. Observe o que esse pastor fala sobre família e seu envolvimento com o reino de Deus. Ele diz o seguinte: a coisa mais importante para um pastor da família fazer é garantir que todos em sua família sejam membros saudáveis de uma igreja saudável. Isso é mais importante que sua avaliação da condição financeira, do uso do tempo, da opinião deles sobre entretenimento, onde e como vivem, o que dirigem, onde e como seus filhos são educados, ou qualquer outra questão de estilo de vida. Nenhuma dessas questões é tão importante quanto serem membros da igreja. Não há coisa mais importante nesse mundo para você que é marido e para você que é uma esposa de um marido descrente. É o fato de que você tem o dever de levar a sua família para a igreja. E não entenda isso como algo simplesmente religioso de ir todo domingo. Quando eu digo levar sua família para a igreja, é experimentar o Espírito de Deus na sua noiva. E existe uma coisa muito simples que, infelizmente, nos nossos dias está esquecida, que é o culto doméstico. O culto doméstico, ele é um momento do seu dia que você para com sua família e adora ao Senhor. Esses dias eu estava assistindo um vídeo e o pastor disse o seguinte. Ele disse, eu sou professor, eu sou teólogo, eu sou pastor de igreja. Mas se eu falhar no culto doméstico, eu falhei em tudo. Eu sou pastor, eu sou pastor e sou professor. Se eu falhar no culto doméstico com minha família,
Eu falhei em tudo. Culto doméstico de forma prática. Como é que você faz? Você para com todo mundo na mesa. Você abre a palavra de Deus. E você ora antes de ler a palavra de Deus. E você, depois que ora, você lê a palavra de Deus. Você ouve o que os outros estão pensando, o que é que isso falou ao coração. E depois você faz 2 aplicações práticas para sua esposa e para seus filhos. 2 aplicações práticas está ótimo. No começo, mas comece por algum lugar. Depois que você faz as aplicações práticas, você canta. Lá em casa, quem me conhece deve saber, eu não sou tão afeito à música, a canto. Então nós usamos uma ferramenta, a gente bota o Spotify e canta junto. Muito melhor do que eu cantar, né? Mas cantamos juntos. E depois você ora. Sabe quanto tempo isso dura? 10 minutos. 10 minutos é um ótimo começo. Depois você vai caminhando. Faça uma vez na semana, durante 10 minutos. O negócio andou bem. Próxima semana, faz 2 dias, 10 minutos. Andou bem, próxima semana, faz 2 dias, 15 minutos. Mas ande. É seu dever, como pastor da família, você que é marido crente, é seu dever fazer isso. E se você é esposa de um marido descrente, é seu dever fazer isso também. E aí você pergunta, tá, mas como é que eu faço com meu marido isso? O Senhor dá formas para você fazer isso. Ele dá oportunidades. O fato é que nós temos um reino que não apenas é do porvir, mas ele é hoje. E o Senhor nos chama para viver o hoje, olhando para o porvir, para o futuro. Esse é o primeiro fio. Qual foi o fio? Reino cósmico. Qual é o segundo fio? É o pacto. O que é que isso aqui tem a ver com pacto? O que é que esse texto de Joel tem a ver com pacto? O fato é que eu e você somos seres de alianças. Nós somos seres de pacto. Nós não entramos num pacto com o Senhor quando queremos. Desde o nosso nascimento, nós somos pactuais. Nós temos um pacto com Deus. A dúvida não é se nós temos um pacto com Deus ou não. A dúvida é outra. A dúvida é em que lugar e ponto do pacto nós estamos. O pacto ele é composto de 2 partes. É assim ou não é? Você vai fazer um contrato. Você tem o quê? Você tem 2 partes. O pacto também tem uma promessa. Qual é a promessa do pacto do Senhor? Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Qual é a maldição? É a condenação eterna. Quais são os sacramentos que a gente lembra do pacto do Senhor? Batismo e ceia. Mas o grande ponto do pacto com Deus é: qual é a condição para que a gente experimente das promessas? Fé. Nós experimentamos as promessas de Deus não porque somos bons, mas porque nós cremos no Filho. Porque nós cremos naquele que é o mediador perfeito. Porque nós cremos naquele que não tem pecado algum. E Ele nos apresenta a Deus. Então, o que é que a gente pode pensar sobre pacto aqui de forma prática? O próprio Joel traz 3 instruções, dentre várias, que eu quero chamar a sua atenção. A primeira dela é para aqueles que de fato estão já no pacto, que são filhos de Deus. Ele diz logo no início: instruir as crianças para arrependimento. Você sabe o que é instruir crianças para arrependimento? É ter como pressuposto da sua conversa o fato que ela é pecadora. É ter como pressuposto da sua conversa com ela que ela não é uma pessoa boa. É você ter como pressuposto da sua conversa
que ela precisa de Cristo. Isso é instruir crianças para o arrependimento. E como é que você fala do Evangelho se você não fala de pecado? O próprio Joel diz aqui: tragam os anciãos, tragam as crianças, tragam aqueles que mamam para ouvirem a palavra do Senhor. E vocês acham que eles ouviram o que, aquelas crianças? Eles ouviram o juízo final. Falar de arrependimento com crianças, com nossos filhos, com os filhos dos outros, é falar também sobre o juízo final. É falar sobre a realidade. Mas o que obviamente é o coração de tudo isso é falar de Cristo. É porque o juízo final ele aponta para Cristo. É porque o juízo final ele aponta para o fato de que em Cristo nós somos guardados daquele sofrimento. Instruir as crianças para arrependimento. Mas não só isso, ele continua um pouco mais na frente e chama todo o povo. Ele não manda apenas instruir as crianças, mas ele diz: arrependam-se vocês. Vocês que quebraram a minha aliança, vocês que caminham em pecado, arrependam-se dos seus pecados, rasguem o coração de vocês, não rasguem as vestes, rasguem o coração. Rasgar o coração é você de fato sentir a dor de abandonar uma coisa que está levando você para o buraco. Rasgue o seu coração, deixe de lado, arrependa-se, não cumpra mais e não faça mais aquilo. Arrependam-se do seu pecado e recebam as promessas. Ouçam a mensagem do Senhor. Ouçam o fato de que eu chamo vocês para o arrependimento. Ouçam o fato que eu chamo vocês para crerem que eu sou Deus de vocês e que vocês são meu povo. O fato é que o Senhor Deus, Ele reina sobre todas as coisas. E o pacto dele permanece para sempre. O que é que isso traz de bom se eu e você nos arrependermos dos nossos pecados e crermos em Deus? O que é que isso traz de bom? Nós temos o derramamento do Espírito, lá em Atos capítulo 2, que é um sinal claro de que o Senhor Deus, Ele cumpre suas promessas. Ele derrama o seu Espírito. No final desse texto, o profeta Joel fala sobre uma garantia de paz. O profeta Joel diz: sabe, esses gafanhotos que devastaram, sabe esse povo inimigo que devastou vocês? Pois bem, se vocês estiverem sobre mim, isso não ocorrerá com vocês no dia do juízo. Se vocês crerem no meu nome, vocês serão salvos disso no dia do juízo. Nós temos uma garantia de paz, nós não somos inimigos de Deus. Se nós de fato crermos em Cristo, nós somos amigos de Deus. Nós somos amigos, nós caminhamos com Ele, nós andamos com Ele. Mas andar com Deus significa caminhar em arrependimento e fé em Cristo Jesus. E a grande promessa, que a gente pode dizer que aqui abarca todas as coisas, é o fato de que Deus habitará em Sião. Nós viveremos eternamente com Deus. Nós viveremos eternamente com o Senhor ao nosso lado. Nós não teremos mais pecados. Ele andará conosco. Ele mesmo enxugará as lágrimas do nosso coração, dos nossos olhos. Ele mesmo trará as fontes de vida para mim e para você. Ele habitará conosco, sem nenhuma barreira mais. Quem experimenta isso? Aqueles que se arrependem e creem. Abrace isso. O arrependimento e a fé nos livra do dia do Senhor, do juízo do dia do Senhor. O Senhor estará sobre nós como alguém que guarda os seus filhos. Nada acontecerá. Mas há aqui uma outra parte desse pacto,
que são os violadores do pacto, são aqueles que são rebeldes a se arrependerem dos seus pecados e a não crerem em Jesus como único mediador. E a palavra do Senhor, ela é clara, ela não deixa dúvida para nós. Há um chamado ao arrependimento, porque um dia o Senhor virá. O gafanhoto, o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor, como nós começamos estudando, eles são uma metáfora daquilo que acontecerá no último dia, com aqueles que não estão debaixo de Cristo Jesus. A gente também leu aqui uma parte onde o profeta Joel diz: tocai a trombeta. E o termo que o profeta Joel usa para tocai a trombeta tem um sentido de um grande medo e um terror continuado. É um medo, meu querido e minha querida, e um terror continuado que nunca acabará. Por quê? Porque não se submeteram à palavra do Senhor. O dia do Senhor é certo. Ele virá julgar as nações que atacaram, que exilaram e que vitimaram o povo da aliança. Quem faz isso não sou eu nem você, não é a igreja, é o Senhor. Ele exercerá juízo. Observe como ele finaliza: apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos. Ele está dizendo o seguinte: apressem-se, venham, todos os povos que estão aqui, congreguem-se aqui. Para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. O Senhor envia os seus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Lembra quando Cristo está prestes a ir para a cruz, ele diz assim: Senhor, afasta de mim esse cálice. E o termo lagar está cheio aqui é a ideia de que a ira do Senhor, ela já está ultrapassando os limites. A rebeldia desse povo está passando dos limites. O Senhor não suporta mais ver o pecado. Então o texto diz assim: porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Meu querido e minha querida, há um dia que nós chamamos de dia do Senhor. Esse dia virá. Não resta dúvidas. O que nós precisamos nos perguntar é: em que lugar desse pacto nós estamos? Essa é uma palavra tanto de consolo quanto de advertência. É uma palavra que, se você está firmado em Cristo, você pode se consolar com o fato de que você está sobre a rocha. Mas se você não está em Cristo, você precisa ser advertido de que no último dia, caso você não se submeta a Cristo e se arrependa dos seus pecados, você receberá a ira de Deus sobre a sua vida. O Senhor, Ele é gracioso e bondoso. E eu quero finalizar então exatamente com o terceiro fio, que é o mediador. Nós começamos lendo aqui esse texto. Eu quero ler com ele novamente. Leio com você novamente. Ele diz o seguinte: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. E aqui eu preciso justificar para você porque essa tradução aqui não é a melhor. Teólogo chamado Gerhard van Groningen, ele diz o seguinte: o termo hebraico Hamore é traduzido como chuva no Salmo 84, 7. Mas em Jó 36, 22, Provérbios 5, 13, Isaías 30, 20, Abacuque 2, 18 e
e Joel 2:23, que é isso que nós lemos. A tradução preferível é mestre. Talvez seja melhor aceitar a frase como alusiva à prometida semente de Abraão. Quem é a semente de Abraão? Cristo Jesus. A respeito da qual falou o profeta Moisés. Moisés falou de quem? Cristo Jesus. É o antítipo de todos os profetas verdadeiros que viveram no Antigo Testamento. Portanto, uma melhor tradução para a gente entender esse texto seria o seguinte: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará o mestre para a retidão. Alegrai-vos, filhos de Sião, porque agora Deus dá a vocês um meio de vocês serem considerados santos e justos. Ele dá para vocês um mestre que é reto. Ele dá para vocês um mestre que é santo. Como é que nós experimentamos das promessas do Senhor, se não por meio do mediador, se não por meio desse que é o mestre da retidão? E o termo aqui é tanto uma ideia que ele nos leva para a retidão, no sentido que ele nos torna santos diante do Senhor, mas também ele nos conduz num caminho de santificação. A ideia aqui é: alegrem-se, povo do Senhor, regozijem-se no Senhor, porque o seu Deus deu para vocês o mestre da retidão. E agora vocês podem se agarrar na rocha. Agora vocês podem de fato estar sob a fortaleza, porque a fortaleza é o Senhor, para que no dia do julgamento, a ira e o juízo que cairia sobre sua cabeça tenha caído sobre a cabeça de Cristo. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará um mestre para a retidão. Eu quero finalizar contando uma história para você. Ela, não sei se é uma história verídica, mas a história conta o seguinte: na Escócia havia um menino pastor. Ele colocou suas ovelhas para dormir uma noite e uma tempestade terrível veio pelo vale. E havia um trilho de trem passando por aquele vale, ligando um desfiladeiro ao outro. Ou seja, tinha um buraco embaixo desse trilho. E naquele dia o trilho se quebrou. E o trilho foi para dentro do vale. E quando o menino acordou de manhã e viu aquela tragédia, ele correu para aquele lugar, chegou até ali bem na hora e começou a gritar: para! Não vem mais que o trilho caiu aqui. E o condutor então diz assim: não, sai daí que a gente vai continuar passando. Então o garoto pulou na frente do trem e o condutor pisou nos freios. Mas o condutor atropelou o menino, mas parou para salvar todos no trem. E todos no trem estavam dormindo, com toda a situação, aquela situação que estava acontecendo. Eles acordaram, saíram do trem, correram ao vale e viram o trilho quebrado lá. Mas também viram o resto do menino que foi atropelado. E ninguém disse uma palavra. Até que finalmente o senhor idoso viu aquele menino, viu os restos daquele menino e disse: aquele menino ali, gente, ele salvou a minha vida. Aquele menino ali, ele salvou a minha vida. Ele pulou na frente do trem para parar o trem e a gente não cair no desfiladeiro. Ele salvou a minha vida. Quantas vidas, meu querido, quantas das nossas vidas não estão precisando parar o trem? Você que não é do pacto, se você é rebelde ao pacto,
você precisa parar o trem da sua vida. Você precisa considerar os caminhos que você tem caminhado. Porque você, se está nessa situação, você está indo em direção ao dia do Senhor, sem nenhuma esperança. E a solução para nós, assim como para esse povo aqui, é rasgue o seu coração, se arrependa e creia no mediador. Vá para Deus na face de Cristo e não pare até que você possa dizer, assim como aquele velho disse: esse Deus homem da cruz, Ele salvou a minha vida. Esse Deus homem da cruz, Ele se jogou na frente do trem da minha vida. Ele foi moído pela ira de Deus, para que eu tivesse vida. Essa é a solução para mim e para você. Ao dia do Senhor, Ele é certo e não resta dúvidas de que Ele virá. E a grande pergunta que nós precisamos fazer é: neste dia, você e eu, você desfrutará das promessas ou da maldição do pacto? Porque apenas através do mediador, Cristo Jesus, é que nós podemos ser salvos. Não há outro meio. Se você se jogar na frente do trem, será no juízo final. Não há salvação. Mas hoje há. Por meio de Cristo Jesus, nós somos salvos do dia do Senhor. Nós temos segurança de que no dia do Senhor nós estamos debaixo das mãos de Deus. E no dia do Senhor nós somos cuidados pelo Senhor. Então Ele olha para nós e diz: venham para cá, não desçam para ali. Venham para cá, porque a ira de vocês já foi satisfeita no meu Filho. E a mesa do Senhor, ela não apenas nos lembra isso, mas ela efetivamente, de forma espiritual, traz isso ao nosso coração. Cristo se jogou na frente do trem da minha e da sua vida. Que, se você creu, Ele se jogou na frente do trem da minha e da sua vida, para que nós tivéssemos vida. Antes de participarmos da mesa do Senhor, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Coloque o seu coração diante do Senhor.